Olá, está começando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. E já que estamos no mês de agosto, hoje a nossa conversa e o nosso assunto para você é relacionado ao Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento materno. E é por isso que a nossa convidada hoje vai conversar com a gente, tirar dúvidas, porque afinal de contas eu tenho certeza que muita gente, muitos de vocês que estão aí em casa, principalmente mamães de primeira viagem, tem várias dúvidas, né, de como fazer, como funciona, e é por isso que a Simone Paz Noal, ela que é enfermeira assistencial da UTI neonatal do USM e também especialista em UTI neonatal e pediátrica e adulto, está aqui conosco para conversar com a gente. Simone, primeiramente, um prazer enorme te ter aqui no Saúde e Qualidade de Vida da TV Santa Maria, para a gente conversar com esse assunto, principalmente relacionado a esse mês de agosto. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa tarde, Angélica. Primeiramente, obrigada pelo convite de estarmos aqui esta tarde conversando um pouquinho sobre essa importância do aleitamento materno e os cuidados com o recém-nascido, né? Pois é, e aí que está, Simone, para a gente começar. Quais os cuidados? Como pode ter, como uma mamãe, né, que está aí, que está amamentando, os cuidados que ela deve ter para o aleitamento materno? Isso aí. Então, primeiramente, a gente falando do mês de agosto, né? A semana passada, na terça-feira, mais estimado, foi lançado pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, a Semana do Aleitamento Materno. É uma ação global, né, que visa promover o aleitamento materno, né, mostrar a importância da amamentação nos primeiros 6 meses de vida, exclusivamente, depois até os 2 anos de idade. Os cuidados com a mãe, né? É muito importante que ela tenha esse vínculo com o bebê, né? Não somente pela amamentação. Certo. Esse vínculo mãe-bebê, de colocar no colo, de aproximar, de colocar no seio, de amamentar, né? Já vai transmitir uma segurança para a criança. Então, é muito importante. Os primeiros cuidados que ela deve ter, então, não ficar nervosa nos primeiros dias, porque o leite ele demora um pouquinho para descer. Normalmente, após o nascimento do bebê, demora de 3 a 5 dias para começar a descer o leite. Tá. Então, às vezes, as mães ficam nervosas com essa situação. E elas percebem, Simone, que não está vindo? Percebem. O seio ele fica mais flácido nos primeiros dias. Quando começa a produção do leite, ele começa a ficar mais endurecido. Então, é fácil de ter essa noção e de saber que realmente está tendo leite, né? A criança, conforme a sucção, também ela vai estimulando a produção. Então, mesmo até o 3º dia, a mãe notando que está com a mama flácida, é importante que coloque a criança no seio, que faça essa estimulação, porque ela vai estar auxiliando a produção do seu leite, né? E tem uma forma, Simone, que é mais fácil para a mãe e para o bebê, como a gente fala, é para pegar o peito da mãe. Existe uma forma ou isso vem de cada um, é de cada mãe, enfim? Nós normalmente, assim, enquanto profissionais da saúde, a gente tem a ação já dentro, em âmbito hospitalar, de na primeira hora de vida, já colocar o nenê para estimular, já para ter esse vínculo mãe-bebê, né? É uma orientação até da Organização Mundial de Saúde que o bebê já na primeira hora de vida seja estimulado a sucção. Certo. Né? Então a gente coloca, ensina a mãe a fazer essa pega, que a gente chama, que é colocar o nenê no seio, né? Posicionar o bebê no colo da mãe. A posição para a mãe, ela não tem uma posição adequada, vai ser aquela que ela se sinta confortável. Pode ser sentada, pode ser deitada, ela tem que se sentir confortável com o bebê no colo. Né? Então não existe, Simone, algo, eu vou ficar de um jeito que o leite pode sair mais ou menos, não existe, não tem existe. isso. Tá. Vai ser conforme a mãe se sentir confortável com o seu bebê no colo. Nós vamos ensinar a mãe, lá já em âmbito hospitalar, a fazer essa pega, colocar o nenê adequadamente no seio. Para depois, na alta hospitalar, ela consiga promover a amamentação, né? E Simone, por que tem? É que eu acho que isso vem de cada bebê também, de cada criança, né? Tem bebês que demoram mais, tem bebês que demoram menos, a mãe sofre um pouquinho mais. Por que acontece isso? Pode acontecer. Às vezes, um bebê que é um pouquinho prematuro, né, nasce e vai para casa, mesmo sendo prematuro, que a gente
Tem, que até 37 semanas é um bebê prematuro. Passou de 37 semanas, já é um nenê a termo. Mas às vezes acontece do nenê nascer um pouquinho prematuro, nascer com um peso bom, uma atividade respiratória boa e poder ir para casa. Certo. Né? Então esse nenê às vezes vai ter uma dificuldade maior da sucção. Mas é normal. É normal. O que não pode a mãe deixar de fazer esse estímulo para a criança. Não pode fazer. O que acontece? Nos primeiros dias de vida, o nenê ele acaba dormindo mais, né? Ele dorme em torno de 17 horas ao dia, né? Então é importante que a mãe ela fique atenta à criança, né? Se a criança não acordar, se a criança não choramingar, não mostrar que está com fome de alguma forma, que ela coloque e estimule, né? Nós temos ali no hospital a rotina de colocar de 3 em 3 horas no seio materno ou oferecer o leite se a mãe não está amamentando no seio. Mesmo que a criança, por exemplo, estiver dormindo, vocês vão lá e acordam. Esteja dormindo, a gente vai ali, movimenta a criança, acorda e coloca no seio, né? Para fazer essa estimulação. Certo. Então é importante que a mãe em casa também faça isso. Não deixa a criança permanecer muito tempo dormindo, né? Ela tem que estimular até para a criança não se desidratar, ganhar peso, ter o desenvolvimento normal do bebê, né? E Simone, tem algum problema? Porque às vezes a gente percebe também que muitas mães dão até uma suplementação alimentar durante a amamentação. É o quê? É o leite fraco? É correto? Existe isso? Não existe leite fraco. Não existe? Não existe. Tá. O leite materno, ele tem todos os nutrientes que a criança necessita até os 2 anos de vida. Ele pode ser exclusivo conforme o Ministério da Saúde, a organização do Ministério da Saúde orienta que até o 6º mês de vida ele seja exclusivo. Não tem necessidade de oferecer nenhum tipo de líquido, nem água, nem chá. Nada, só o leite. O leite materno, ele tem todas as substâncias necessárias para a criança até os 6 meses. Apesar de todos os nutrientes, substâncias, ele ainda vai fornecer anticorpos para esse bebê. Ele vai prevenir doenças, tanto doenças respiratórias, infecção no ouvido, que é a otite média, diarreias. Então, ele vai trazer muitos benefícios para a criança até os 6º mês de vida. Do 6º mês até 2 anos de idade, aí já vai entrar a complementação. Até 2 anos ou mais da idade. É orientado que permaneça a amamentação, o aleitamento materno e a complementação conforme a orientação do pediatra daí. E existe uma idade, Simone, para a criança ficar na amamentação com a mãe? Existe uma idade fixa? Porque tem gente... Ou até a mãe ter leite e vai amamentando a criança, como é que funciona? Normalmente a orientação é que permaneça até os 2 anos de idade. Até os 2 anos? Até os 2 anos permaneça. Tá. Até o 6º mês exclusivo. Do 6º mês aos 2 anos de idade com a complementação. Que daí vai entrar sucos, chás, conforme a orientação do pediatra. Certo. Após vai começar o desmame. Aí, claro que já vai estar diminuído o leite materno, a mãe já não vai ter a produção como teria antes, e aos poucos a criança vai deixando. Né? Isso é um natural. É um momento mãe-filho, né? Que a criança mesmo vai ir deixando e vai sentir um momento que realmente parou e que o leite vai parar de descer. E por que, Simone, nesse mesmo... Agora eu te perguntei de até que idade, né, a criança pode ficar. Mas tem muitas vezes que o leite da mãe, ele acaba parando ou diminuindo muito cedo. Por que isso acontece? E aí sim, qual que é a orientação de vocês? Como vocês trabalham com isso? Isso aí daí já é uma outra questão, né? Tá. Já é o organismo da mãe mesmo, que já para de produzir o leite e daí já não tem o que fazer, né? Os primeiros dias, claro, o obstetra, ele orienta, às vezes tem algumas medicações que auxilia a aumentar a produção de leite e a descer mais rápido o leite. Certo. Mas depois, quando realmente começa a diminuir, aí já não tem mais o que fazer. Aí vai ter que começar a complementação, né? Ou a complementação com outro tipo de leite, né? Até o 6º mês de vida e depois com os outros alimentos. E influencia, Simone, no crescimento da criança, ter largado o peito da mãe um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, até devido a isso que tu fala, até aos nutrientes, né, que o leite materno dá para cada criança? Olha, a gente vê que as crianças que são exclusivamente amamentadas, nós temos assim pesquisas, né, conforme a Organização Mundial de Saúde, que as crianças que são amamentadas até o 6º mês exclusivamente, diminui muito o risco de doenças até depois na idade adulta,
né? E diminui muito a mortalidade infantil, né? Conforme esses estudos, nos últimos anos, diminuiu mais ou menos em 6 milhões de mortes infantis ao ano, pela ação do leite materno até o 6º mês de vida exclusivamente. Então a gente nota que diminui muito as patologias, né? O risco, a incidência de estar num hospital diminui bastante. Então não tem como eu te dizer, claro, a criança, ela pode ter outras doenças, pode, né? Claro, pode, de repente o risco é maior. Sim, claro. Porque não vai ter os anticorpos que a mãe pode fornecer, né? Mas claro que com os outros alimentos também ela vai acabar tendo os nutrientes que precisa, né? E Simone, existe de alguma certa forma, eu não sei, e por isso que eu estou te perguntando, algum exercício, alguma coisa que incentive o aleitamento, a vir mais leite para a criança, logo que a mãe, né, ganha a criança, existe isso? Não, exercícios não, né? A gente orienta a mãe a ingerir bastante líquidos, a se alimentar adequadamente, ingerir nutrientes adequados, né? Agora eu já vou te interromper e te pedir, existe, Simone, uma alimentação correta? Qual seria essa alimentação correta para a mãe durante a gestação, no pós-gestação, durante o aleitamento? Porque passa tudo isso para a criança, né? No leite, através do leite. Os nutrientes. Passa os nutrientes. A alimentação adequada seria aquela, bem balanceada, né? Onde a mãe ingira legumes, verduras, uma alimentação bem balanceada durante o dia, né? Evitar frituras, gordura, esses alimentos que a gente conhece que realmente não fazem bem para o organismo. Tá, né? E por exemplo, agora uma pergunta bem, se digamos que a mãe, né, tenha problema com lactose, né? E isso passa para o filho? Tem a ver? Pode passar por não ter ingerir alimentos com... O filho também pode... Não necessariamente. Aí vai ser feita toda uma observação na criança, entendi, né? Tá. A criança vai começar vai começar a ser amamentada, ter o leite materno, conforme a criança demonstrar o seu desenvolvimento, que vai ser investigado alguma patologia referente a lactose ou não. Mas não necessariamente que vai transmitir alguma coisa para a criança. E quando chega, Simone, lá na UTI neonatal, por exemplo, o que vocês mais percebem? Qual que é o detalhe que vocês têm que ter com esse recém-nascido? Com cuidado com a mãe, com o aleitamento, desse contato que tu disse, tem muitas mães que não podem, né, ter aquele contato. Como é que vocês fazem? O nosso trabalho dentro da UTI neonatal, a gente recebe muitos, né, prematuros, baixo peso, aí já entra doenças congênitas, malformações, outras patologias, né, doenças respiratórias, em geral outras patologias. Mas quando a gente pega essa parte da amamentação, né, o nosso trabalho enquanto enfermeiros, profissionais da saúde, porque nós somos uma equipe multidisciplinar lá, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, todos nós somos voltados a essa ação do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno. Até porque o aleitamento materno, ele diminui o tempo da internação de um bebê na UTI neonatal. Olha só. Né? Aquele bebê que ele recebe o leite materno da mãe, é notável que ele vai conseguir ter um desenvolvimento mais rápido do que aquele bebê que não tem leite materno, que recebe fórmula. Né? Então, por isso, a gente é voltada para essa ação de incentivar e promover o aleitamento materno. Né? Então, a gente nota, sim, que aquela criança que ela recebe o leite materno, ela consegue ter um desenvolvimento mais rápido, tanto um desenvolvimento do organismo, até como neuropsicomotora, né? Que massa. E Simone, assim, como é que acontece? Por exemplo, vocês tiram da mãe e aí dão para a criança, quando não tem esse contato, né, mãe e filho? Quando a criança ainda não tem o peso adequado para tá ser colocado no seio, né? Está na incubadora por alguma patologia, necessita receber uma por sondinha, pela sonda orogástrica, né? A gente auxilia a mãe em ordenhar, que é o esgotar o leite. Que é tirar mesmo Essa ordenha leite. é feita lá dentro da UTI neonatal. Tá. Né? É retirado o leite e a gente oferece o leite materno para o bebê. Ou por sonda, ou por copinho, de alguma forma, ele é oferecido para o bebê, conforme a necessidade do bebê naquele momento. E tem muita mãe também, Simone, que depois que vai para casa e tudo mais, até para, por exemplo... Ou deixa com babá ou alguma coisa para ter... Também pode fazer essa ordenha e deixar em casa o leite. Com certeza, né? Lá dentro da UTI neonatal, a gente não pode usar a esgotadeira porque a gente não tem como esterilizar. Sim. Mas
domiciliar a mãe consegue, que daí é uma forma mais fácil também Pode de deixar esgotar o leite. congelar o leite, sim? Sim, sim. A gente, lá no UTI Neonatal, nós utilizamos o leite esgotado até 12 horas. Certo. Então, porque a gente tem bastante essa dificuldade de mães, né? Sim. Nós recebemos muito mães que não são do município, não são de Santa Maria, né? Precisam de deslocamento de município. Às vezes precisa de deslocamento de bairros mais distantes, Entendi. né? Entra toda a questão socioeconômica, né? Toda a questão financeira da família. Claro. Então, muitas vezes eles não têm condições de estarem vindo todos os dias hora ali no hospital. Então, a gente auxilia a ordenha e deixa esse leite armazenado por 12 horas para ir sendo oferecido para o bebê. Tá certo. Simone, vamos dar uma pausinha? Claro, claro. A gente vai para o intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida, dá tempo de vocês tomar uma água. Chama só a mamãe que está ali do lado, que tem essas dúvidas também. Avisa a família que esse assunto é muito legal e daqui a pouquinho a gente volta com mais Saúde e Qualidade de Vida. Saúde e Qualidade de Vida. Apoio Cultural Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, Vestibular Contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com Saúde e Qualidade de Vida no nosso bate-papo aqui com a Simone Paznoal, ela que é enfermeira da UTI Neonatal do USME. A gente aproveitando, né, esse mês de agosto, que é o Agosto Dourado, e falar um pouquinho de amamentação, né, aleitamento materno, que a gente sabe que gera muitas dúvidas, mamãe de primeira viagem, que tem um monte de medo, um monte de coisa. E na verdade a Simone está trazendo aqui de uma forma muito simples, né, e muito tranquila, isso que acho que é o mais importante. Até porque, Simone, é algo essencial, mas Exatamente. Vão ter no processo todo algumas dificuldades, mas é normal que aconteça, né? É normal que né? aconteça, né? Principalmente para a mãe da primeira viagem, que está vivenciando o momento a primeira vez. Então vai ter dificuldades, com certeza, né? E uma delas, até nós estava conversando aqui no intervalo, né, Simone? Eu não sei se eu vou falar o termo certo, mas enfim, quando o leite ele acaba, né, ficando engurgitado. Como é que fala? Engurgitamento mamário. Isso. O que acontece, como acontece, por quê e o que a mãe pode fazer? Porque acontece em muitos casos, né? Acontece sim. O engurgitamento mamário, ele se dá quando existe uma grande produção de leite e a criança, ela com a sucção, ela não consegue esvaziar o leite adequadamente. Então, a criança, ela tem a sucção e permanece um pouco do leite ali e continua a produção. Aí acontece de ter o engurgitamento, né? E pode sangrar? Uma grande quantidade parada do leite. Pode sangrar, assim? O sangramento, normalmente, ele se dá quando tem fissuras. Ah, certo. Isso, quando tem algum tipo de lesão ali, né? Às vezes a pele é muito sensível do seio, né? Do mamilo. A criança, ela faz a sucção, fica úmido e fica aquela lesão ali.
Mas isso não é um motivo para a criança não mamar. E nem para a mãe parar de incentivar. Parar. Claro que isso pode ocasionar algum tipo de dor para a mãe. Óbvio, né? eu acredito que não seria o correto, sim. né? Sim. Porque a amamentação, ela não deve causar dor para a mãe. Não deve. Tá. Tem que ser um momento prazeroso tanto para a mãe e para o bebê, né? Mas nesses casos ocorre e a gente orienta que a mãe não deixe de amamentar mesmo assim, né? E Simone, eu tenho certeza que isso é uma dúvida também de muitos, por exemplo, muitas mães se preocupam, mulheres se preocupam na questão de silicone, né? Interfere na amamentação? Antigamente usava, antigamente, né? Eu não vou pôr silicone porque daí eu vou pensar, eu quero ter filho e eu não vou poder amamentar. Existe essa possibilidade? Não interfere. Não interfere em nada. A mulher, ela pode muito bem colocar a prótese de silicone e amamentar o seu filho. De forma alguma vai interferir. Porque não vai... na produção do leite. Não interfere em nada. Não interfere em nada. Ela consegue amamentar perfeitamente. O que mais, Simone, dentro da UTI neonatal, aqui, né, com esses cuidados, o bebê tá ali, vocês têm que ter um cuidado especial, a mãe às vezes não pode ter o contato diário, né? Para que essa criança tenha melhor recuperação, quais os processos, como é que vocês conseguem fazer isso, ter esse cuidado com a criança que não tem esse contato que tu falou, né, que é essencial da mãe, bebê. Mãe e bebê, e não tem esse vínculo. Sim. A nossa promoção é promover uma qualidade de vida para a criança, né? Nós estamos ali para dar todo o suporte necessário. Então, a gente recebe o bebê, né? Tenta estabilizar ele fisiologicamente, tanto para o desenvolvimento neuropsicomotor dele e para o desenvolvimento adequado para que ele saia ali dentro da UTI neonatal, né, da unidade de tratamento intensivo. Certo. Então, quando a gente não consegue ter a família por perto, nós fizemos todo esse trabalho de dar esse suporte para a criança, né? Mas o adequado é que a família esteja por perto. A recuperação é mais rápida. É mais rápido. Isso é notório, né? Então a gente tenta estimular muito que a família esteja presente. Então a nossa ação vai desde o momento de receber o bebê até de estimular que a mãe e que a família esteja presente, né? Eu vou trazer uma coisa uma coisa que a gente assiste, eu gosto muito de assistir série, enfim, e eu gosto muito do Grey's Anatomy, que é uma série, né, de medicina e tal. E em muitas cenas se via que tinha uma criança na incubadora, e aí tu pode me dizer se é mais ficção ou não. A criança estava ali na incubadora e não conseguia, né, ter muito sucesso, não estava se recuperando. Recuperação. E aí o próprio médico pegava a criança, botava no contato do seu peito, seja homem, seja mulher, e a criança já conseguia um pouquinho mais. Até que ponto é verdade? Até que ponto é mito? Até que ponto acontece isso? Não, realmente é verdade. O estímulo de ter o contato, né, da mãe junto com o seu filho é de grande importância. Tem uma recuperação mais rápida. Tanto que a gente tem o método canguru, né? Como é que é o método canguru? É estimular esse contato mãe e filho. Né? Mesmo já na prematuridade, a gente coloca o bebê junto à mãe, é tirado toda a roupinha do bebê, é colocado o bebê diretamente no corpo da mãe, né? Para ter essa aproximação, ter esse contato de pele a pele. E isso é de grande valia para o desenvolvimento da criança e para a recuperação rápida. E até quando a gente fala, né, a gente falou bastante dessa primeira viagem do aleitamento, né, da mãe. Mulheres que têm mais filhos, Simone, existe aquilo assim de uma produção um pouco menor no segundo, um pouco menor no terceiro filho, ou cada filho é cada filho? Cada filho é cada filho. Às vezes até tem uma facilidade, né? Uma facilidade a mais. Ter tido outro filho, uma facilidade para amamentar. O leite desce mais rápido, mas não tem nada comprovado. Isso aí cada mãe vai ser uma mãe, cada filho é um filho, né? É diferente. É diferente, não influencia Não tem como a gente nada. padronizar, não, realmente. Primigesta vai ter mais dificuldade, que é a mãe da primeira viagem, ou aquela mãe que já tem mais filhos vai ser mais fácil, não. Isso aí às vezes mães que já tiveram um filho conseguiram amamentar e no segundo não conseguem. Pois é, isso acontece também. Acontece. É tudo também do organismo, da mãe, né? Exatamente. Então não tem como a gente ter uma regra para isso. E até uma coisa que tu falou, Simone, que agora me veio na tua fala anterior, quando tu falou que vocês recolhem o leite da mãe, né? Isso. E tem mães que não conseguem fazer.
existe a caso de, tipo, ser uma mãe e não ser a mãe da criança, mas uma mãe secundária, o leite para a criança? Seria o banco de leite. O banco de leite, isso, o banco de leite. Atualmente nós não temos o banco de leite na nossa cidade. Tá. Não temos no USME, né? Agora está sendo construída a central de UTIs, né? Que nós vamos ter todas as nossas UTIs novas. Está em andamento, a gente ainda não tem um prazo definido para estar pronto. Quando essa central de UTIs estiverem pronto, a gente tem a esperança de dar o início para esse projeto, que é o banco de leite, que facilitaria. Pois é, exato, né? Eu acho que facilitaria bastante. Pra mas vocês... neste momento a gente não tem. Não tem? Não tem. E aí que tem essa questão todo esse cuidado da mãe conseguir ordenhar e deixar o seu leite esgotado para o seu filho. E quando a mãe não tem, Simone, não veio, não sai, não vai, a criança vai ter o desenvolvimento preciso, exato, correto, apenas com esses não nutrientes que o leite materno na verdade vai proporciona? iniciar com fórmula, né? Que são as fórmulas que tem hoje em dia. São os leites formulados, que são oferecidos tanto na UTI, tanto em qualquer âmbito hospitalar e em casa também, né? Tem todos os nutrientes necessários, mas não é a mesma coisa que o leite materno. Não vai oferecer aqueles anticorpos que o leite materno oferece para o bebê. Quando uma mãe vai até lá, né, para ter seu filho, enfim, quais são as principais dúvidas que elas têm, Simone, com vocês? Porque eu acredito que vocês chegam a um ponto que vocês também são uma psicóloga das mães, né? Sim. Porque fica a preocupação, né, da mãe com o filho, de como fazer. Quais são as principais dúvidas, quais as preocupações das mães? Na verdade, a gente faz todo um trabalho, né? Tanto ali durante a internação da criança, quanto depois para alta, né? A gente faz toda uma orientação com os cuidados que a mãe tem que ter com esse seu bebê. Durante a estadia deles ali com a gente, nós conversamos muito com as mães, né? Então, surge dúvidas, às vezes, troca de fralda, cuidados, higiene corporal, né? Isso aí tudo a gente faz as orientações ali dentro mesmo. E onde é que entra, Simone? Porque a gente está falando da mãe, do aleitamento, mas e o pai? O pai é importante também, né? E o pai? É um papel importante, por isso que a gente fala família. Exato! É uma ação voltada para a família, tanto a amamentação, é um vínculo familiar, né? Não é só a mãe e o bebê, é um vínculo familiar. É importante a presença junto com a mãe e o seu filho. Pois é, né? De estar ali perto, de fazer tudo isso. Tanto que o método canguru que eu te falei, a gente faz com os pais também. Ah, vocês colocam a gente a coloca criança com os o pais pai também. A gente faz esse contato pele a pele, filho-pai. E acontece em quanto tempo vocês fazem isso, Simone? Existe? Na verdade, assim, nós temos aqueles bebês que estão em incubador, bebês mais graves, que a gente não tem como fazer o método canguru. Aqueles bebês que já estão melhores, mais desenvolvidos, que a gente consegue fazer. Então, não tem uma regra, né? Vai depender de como o bebê está se desenvolvendo para a gente conseguir fazer o método canguru. Vê só, né? Muitas vezes eu digo, eu assisto bastante TV e fico olhando e digo, mas gente, será que realmente é? Até que ponto? Porque, claro, né, Simone, a gente que não trabalha com isso, que não tem, né? Ou que não é mãe, que não tem esse sentimento ainda, a gente fica pensando, e parece algo tão inacreditável, e para te ver como realmente é verdade, o quanto esse contato mãe e filho é essencial. É essencial. Principalmente nos primeiros dias, né, Simone, de vida, ali nos primeiros momentos. Nos primeiros momentos, sim, porque ali vai transmitir todo o afeto, segurança, vai proporcionar isso para a criança, né? E o vínculo da mãe com o seu filho, né? Claro. Simone, adorei. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira colocar que eu possa ter passado também, mas eu acho que ficou bem claro, Não, acho que sim, sobre aleitamento materno ficou bem claro, né? O mês de agosto, nós estamos no mês dourado, então, que é essa ação voltada para a amamentação. Agora, só para a gente encerrar realmente, porque eu acho que esse é um assunto que a gente não precisaria esperar o mês de agosto para falar, né? Porque ele é extremamente importante e vem a par de, né, enfim, da mãe, do filho, desse carinho. Mas em agosto se fala mais e se realizam mais ações sobre isso, né? Com certeza. Na verdade seria uma ação que teria que ser um tempo integral, né? Sempre. Exatamente. Essa estimulação. É uma ação da sociedade que tem que ter, tanto que o Ministério da Saúde que
que colocou para nós, né? Mas é uma coisa que tem que ser voltada tanto para profissionais de saúde, Verdade. família, criança, governo. Conjunto, né, Simone? É uma ação conjunta. Verdade. Para ter sucesso, né? Exato. Simone, quero te agradecer muito, obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Eu tenho certeza que serviu, que foi um alento para muita gente, para muita mamãe. Mamãe, não se preocupa, tá? Vai dar tudo certo, é normal sentir um pouquinho de dor, mas tem que ser algo confortável, que seja bom para ti, seja bom para a criança. Inclua o papai no meio de tudo isso, que também é importante. Simone, brigadão mesmo. Muito obrigada, uma ótima tarde. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais um programa Saúde e Qualidade de Vida. E não esqueçam que sábado tem muito mais. Tchau!